Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito que todo mundo esteja bem e sejam bem-vindos a mais uma live do meu mini curso de alemão para quem não tem muito tempo para ficar estudando. Esse hoje vai ser a quinta aula, tá, do meu mini curso. Lembrando que ele ainda vai aliás, ainda são 4 aulas que vou dar, que são 2 semanas, então vai ser mais 2 quartas-feiras e 2 quintas-feiras, às 8 da noite. Você ainda vai ter um pouquinho do curso. Então, agora, mais ou menos, chegamos à metade do curso. Então, a partir de semana que vem, a gente tem a outra metade do curso. Então, dá para aprender muita coisa ainda, que eu prometo para você que depois, né, desse curso todo, você vai ver que você vai entender muito melhor o alemão e que você vai avançar muito rápido. Porque esse título, né, para quem não tem muito tempo, é realmente, né, eu fiz esse curso sem muito detalhe, né, sem muito blá blá blá, né, realmente direto pro ponto, para você entender de uma vez por todas e conseguir, né, entender frase ou também você mesmo fazer as frases, ok? Então, assim, antes de começar, quero só falar, sejam bem-vindos a todos que estão assistindo agora, tá, mais uma vez. E se vocês, durante a live, tiverem qualquer dúvida, pergunta, por favor, deixem um comentário também aqui no chat, tá? Pode ser pelo comentário, pelo chat, que eu tô vendo tudo aqui. Então, por favor, não fiquem sem perguntar. Se você não está inscrito ainda, tá, nesse curso, então faça isso. O link vai estar aqui embaixo depois, que vai ser da minha página oficial. Então é só você deixar seu e-mail e você se inscreveu. E também outra coisa que é extremamente importante, tá, é entrar no grupo do Telegram. Por quê? Porque lá eu vou mandar todos os PDFs e exercícios que vou fazer aqui nas aulas, nessas lives. Então, se você quer estar atualizado e fazer os exercícios para você treinar mais um pouco, então entre no grupo. E esse link também vai estar aqui embaixo depois, então é só você clicar o link que você automaticamente vai estar no grupo. Nesse meu site oficial também tem o endereço, né, o link das minhas outras redes sociais, com o Instagram e o Facebook. Se você não está seguindo lá ainda, faça isso também, porque vale a pena. E se você não está ainda seguindo esse canal do YouTube, faça isso também, porque você vai ver que vai ter muitas coisas legais para você aprender, né, nas próximas semanas. Ok, então, esses que foram todas as formalidades. E aí, então, vamos começar a nossa aula, nosso mini curso, que hoje o tema vai ser sobre a negação, ou seja, como usar a negação, que tipo de palavras uso para negar alguma coisa, onde colocar, né? Todas essas coisas que são meio não tão fáceis no alemão, né? São meio que deixam muitas dúvidas, né? Ainda mais porque assim, tem 3 tipos de palavras, gente, negação numa frase. Então, às vezes fica um pouquinho difícil, né? Um pouquinho confuso, né? Quando usar qual, tá bom? Então, antes de começar, mais uma vez, sejam bem-vindos a todos que estão me assistindo, tá? E se vocês tiverem durante a live, tiverem qualquer dúvida, né? Eu estou falando rápido demais, explicando uma coisa e vocês não entenderam, né? Ou, né, querem tirar uma dúvida ou comentar, por favor, deixem um comentário lá. Hallo, esquecido. Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut und wie geht's dir heute? Muito bom, seu alemão. Mas você pode falar du pra mim, tá? Você pode falar wie geht's dir, tá? Você não precisa falar do jeito formal comigo. Porque o Ihnen, tá? É o jeito formal. Mas nós podemos falar du um pro outro, tá? Então você pode falar também wie geht es dir? Só uma pequena correção aqui. Não, mas tudo bem, muito bom. Und ich hoffe, dir geht's auch gut, né? Eu espero que você também esteja bem. Então, vamos lá, tá? Com o nosso tema, que é a negação. Então, vou abrir aqui o documento para eu poder escrever melhor. Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos, tá? No alemão, nós temos o kein, o nicht e o nichts, tá? Muitas vezes fica aquela dúvida, mas como usar qual, tá? Então, nós vamos agora começar pelo kein, que é o mais fácil, né? Sempre começar pelo mais fácil, quando a cabeça ainda está um pouquinho mais leve, né? Porque quando você está assistindo uma aula, né, de 1 hora, 2 horas, né? Então, nos primeiros 40, 50 minutos, você é um pouquinho mais capaz de sugar as coisas, né? Lá para o final, você começa a ficar mais cansado, né? Então, sempre quando você... Também uma dica para vocês, tá? Sempre quando vocês forem estudar algo, né, aprender algo, pega primeiro as coisas difíceis, tá? Porque aí a cabeça vai sugar melhor. E lá pelo final, vocês vão pegar as coisas mais leves, né? Melhor. Uma dica para vocês. Então, nós vamos começar pelo mais fácil. Olá, André, tudo bem com você? Boa noite. Obrigada por assistir mais uma aula minha aqui. Tudo bem?
Boa noite a todos que estão aqui também, tá? O André também, boa noite. O Esquecido e todos os outros que estão aqui. Boa noite para vocês e sejam bem-vindos. Então tá. Então vamos aqui pro Kain, tá? O Kain, sim, mais um detalhe, tá? Se eu falar, se vocês não escutarem bem, né? Se o áudio estiver um pouco baixo, por favor, me avisem, tá? Que eu aumento aqui um pouquinho o som. Ok, então o Kain, ele é um artigo de negação, tá? Ele é um artigo de negação. Nega. Cadê? Então, ele é um artigo de negação, tá? Ele nega, tá? O artigo indefinido ou um zero artigo, tá? Então, ele não vai negar um substantivo que tem um artigo normal, que é der, die, das, né? Que é o, a e o neutro, tá? Ele vai negar o artigo que é indefinido, que seria uma, tá? Ou zero artigo, né? Quando a palavra não precisa de um artigo. Então, para vocês verem, tá? Um artigo, por exemplo, de indefinido no alemão é, por exemplo, ein, tá? Que é certo? Então, vamos ver um exemplo agora como vai ficar esse kein negando um substantivo, tá? Então, vamos ver aqui uma frase. Eu vou fazer um tracinho aqui para ficar mais destacado, tá? Tá. Então, vamos ver aqui um exemplo. Não, vamos escrever grande, né? Ich habe einen Hut, tá? Então, eu tenho um chapéu. Então, se eu falar eu tenho um chapéu, ou seja, eu, né, um artigo indefinido, tá? Ich habe einen Hut. Agora eu quero falar que não tenho nenhum chapéu, tá? Então é muito simples. Então eu vou pegar esse ich habe, então eu vou transformar meu einen no keinen, tá? Então eu vou pegar o e transformar no nenhum, tá? Então keinen Hut. Então eu tenho nenhum chapéu. Pronto, tá? Então é isso, tá? Então, primeiramente, o kein, ele nega, tá? Um artigo indefinido, que seria, por exemplo, ein, que é tá? Então, se eu tiver ich habe einen Hut, eu tenho um chapéu. Se eu falar ich habe keinen Hut, eu não tenho nenhum chapéu, tá? Então, ele negou aqui nosso artigo indefinido. Agora, vamos ver ele negando, tá? Um substantivo sem artigo, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um tracinho de novo para destacar, né? Ich habe Geld. Eu tenho dinheiro. Tá? Agora, eu quero falar que eu não tenho dinheiro, tá? Eu não tenho nada aqui, tá? Então, eu falo ich habe kein Geld, tá? Então, eu tenho nenhum dinheiro. Pronto, tá? Então, aqui nós negamos, tá? Um substantivo que não tinha um artigo, tá? Então, ich habe Geld, eu tenho dinheiro, ou ich habe kein Geld, eu não tenho dinheiro, ou seja, tenho dinheiro nenhum, tá? Então, nesse caso, eu uso o meu artigo kein, tá? Artigo de negação. Então, ele é mais fácil porque ele simplesmente vai ficar na frente de um substantivo, né? Então, é muito fácil saber a posição, né, desse kein dentro da frase. Então, super simples, tá? Então, aqui, né, como falei, ainda estamos indo no tema mais simples, tá? Então, tá. Agora, tá? Depois do kein, que é o mais simples, tá? Nós vamos agora nos locomover pro nicht, tá? O nicht é o mais, vamos dizer, o mais chatinho, né? Porque o nicht, às vezes, tá? Vou escrever para vocês o nicht. Vou só subir um pouquinho aqui, porque depois eu fico tampando a tela com meu vídeo. Eu vou só subir aqui um pouquinho, acho que... tá. Assim que faz? Não. Ai, queria... Enfim. Ok, então vamos nos locomover pro nicht, tá? O nicht, ele é ou não dentro da frase, tá? Eu queria fazer um acento, só que eu não tô achando o acento no teclado. Deixa eu achar aqui para ficar mais correto, né? Aqui, achei aqui. Para não escrever errado, né? Pronto. Aí eu vou fazer isso aqui em cima também, né? Para ficar mais correto, né? Colocar um acento, pronto, né? Para ficar tudo certinho, tá bom?
Ok, então vamos agora ver para o nicht. O nicht é o não dentro da frase, tá? Vocês sabem que ja und nein, né? Só rápido. Depois eu vou apagar, tá? Ja, né? Que o sim, ja, ja und nein, tá? Então, ja é o sim e o nein é o não. Normal, né? Você está com fome? Ja ou nein, tá? Isso é normal. Agora, eu não uso esse nein, tá? O ja tá certo, né? O positivo é sempre mais fácil. Então, esse nein, tá? Que eu uso como não, tá? Ele não é usado dentro da frase, tá? Para eu usar esse não, né, para negar algo dentro da frase, eu tenho que usar o nicht, tá? Então, nunca coloquem o nein, tá? Para negar algo na frase, tá? Isso só o nicht que faz. Ok, então o nicht, tá? Ele é o não, tá? Dentro da frase. Então, ele nega, tá? Ele nega elementos ou uma frase inteira, tá? Então, o nicht, tá? Ele fica dentro da frase e ele nega um elemento, né? X ou uma frase inteira. Então, nos próximos exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês como fica, tá? Qualquer dúvida, tá? Por favor, comentem, tá? Talvez fique um pouquinho mais difícil, tá? Talvez uma coisa não ficaram tão claras, tá? Então, por favor, comentem. Ok, então agora vamos pro nicht. Então, o nicht, tá? Ele é ou não dentro da frase, então vamos fazer vamos assim. Nesse nicht, tá? O importante desse nicht é saber onde ele fica, tá? Às vezes ele fica no meio da frase, às vezes fica no final da frase, às vezes fica lá, sei lá onde, tá? Então, isso é muito confuso, né? Porque ele sempre fica modificando, né, a posição dentro da frase. Então, às vezes você acha que é assim, mas quando você for ver, não é assim como você achou que era, tá? Então, para você não errar nunca mais, tá? A posição do nicht, eu vou fazer eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Como vocês usam ele direitinho, tá? Então, vamos ver aqui, nicht, tá? Então, ele é usado para, tá? Negar o verbo principal. Tá? É sempre o verbo que está na segunda posição, tá? Aquele verbo que é informação dentro da frase, né? Aquele verbo que a gente precisa, que é o verbo da ação, tá? Se esse verbo estiver negando, tá? Então, aqui, tá? Quando você nega, tá, o verbo principal, tá? Você vai colocar o nicht no final da frase, tá? Geralmente, tá? Geralmente, o nicht fica na frente dos elementos que você nega. Mas, nesse caso, tá? Do verbo principal, que é negado, você coloca o nicht lá no final, tá? Claro, né? No alemão, o alemão tá, tem essa tendência, tá? Quando você acha que você entendeu tudo, né? Vem uma bomba e faz tudo diferente, né? Então, aí você entendeu? Ah, sim, o nicht fica na frente de todas as palavras que eu quero negar. Aí vem a coisa, né? Uma coisa especial, fala, não, se você negar o verbo principal, o nicht vai para a final, tá? Então, o alemão tem essas coisas, né? Quando você acha que você tá bem do bem, né? Vem uma bombinha, né? Mas prometo para vocês que é nada demais, é nada que você não consegue aprender, tá? É uma coisa, só um pequeno detalhe, tá? Se você... Por isso que não é bom decorar, por isso que é sempre bom entender, tá? Então, vamos agora fazer uma frase para vocês verem a posição, tá? Do nicht quando estou negando o meu verbo principal, ok? Então, vou fazer aqui. Então, assim, aqui. Ich kann nicht schwimmen. Então, se eu falar assim, eu estou falando, eu não sei nadar, tá? Então, eu estou falando que eu não sei nadar, tá? Ich kann nicht schwimmen. Então, eu estou negando o saber, tá? Não saber nadar. Então, nesse caso, tá? Eu coloquei o meu verbo... Aliás, não, peraí. Isso. Então, eu coloquei o meu verbo, tá? Depois... eu não sei nadar. Pronto. Então, aqui eu coloquei meu verbo, o meu nicht depois do verbo, tá? Não coloquei ele, tá, no final, porque vocês vão ver já já, tá? Então, vamos agora pegar uma frase onde eu vou colocar meu nicht lá no final, tá? Ich kann das nicht, tá? Eu não sei fazer isso, tá? Então, agora vou pegar esses dois exemplos, tá? Então, na primeira frase, você tem o kann, tá? O können, como verbo modal. Então, quando você tem o verbo modal, tá? O nicht não pode ficar no final da frase, tá? O nicht vai ficar antes do verbo que vai precisar por causa do verbo modal, que é o schwimmen, que é o nadar. Então, saber nadar, tá? Então, temos dois verbos, tá? Porque isso depende do tempo verbal, tá? Tem umas construções de frase onde você tem dois tempos verbais, tá?
Aliás, você tem dois verbos, tá? Que tem uns tempos verbais que exigem dois verbos, tá? Então, esse é o exemplo do verbo modal können, tá? Então, ele precisou do verbo schwimmen, tá? Para ele ser modal. Então, nesse caso, você não pode colocar o nicht no final, tá? Você tem que colocar antes, tá? Como penúltima posição. Agora vamos voltar para o que eu estava falando antes, para colocar o nicht lá no final. É quando tem uma frase que ich kann das nicht, né? Eu não sei fazer isso. Então, estou negando o verbo saber, tá? Eu não sei fazer isso. Olá, Kellen, tudo bem com você? E todos os outros que chegaram agora, sejam bem-vindos, tá? Desculpa a minha pequena confusão aqui do nicht, tá? Que eu peguei o exemplo do nadar antes, eu deveria colocar o ich kann das nicht, tá? Mas tudo bem, tá? Vocês vão entender, ok? Então, quando eu tô negando o meu verbo principal, tá? Quando tiver um verbo, né, um tempo verbal composto, que nem eu fiz aqui no primeiro, que ich kann nicht schwimmen, tá? Então, eu não sei nadar. Então, o meu verbo können tá no modal, então eu tenho que colocar outro verbo. Então, por isso que ele tá na penúltima posição. Então, quando eu tenho tempos verbais, tá, que exigem dois verbos, tá, eu coloco o nicht antes, né, do último verbo, ou seja, na penúltima posição. Agora, se eu tiver sem verbo modal, né, sem nada especial, né, só o verbo mesmo, então eu coloco o meu nicht no final. Então, ich kann das nicht, eu não sei fazer isso. Então, eu tô negando o meu können lá no começo, tá? Então, nesse caso, o meu verbo können, tá, ele não é um modal, tá? Ele é um verbo normal, ok? Só para vocês verem de novo, tá? Como fica a penúltima posição, tá? Se eu tiver um tempo composto. Vamos pegar um verbo, vamos pegar o passado. Eu vou colocar aqui modal, tá? Para vocês entenderem, tá? Modal, tá? E aqui agora eu vou colocar uma frase no passado, tá? Vamos colocar, sie hat nicht geweint, tá? Então, aqui agora eu tenho um perfeito, tá? Tenho passado perfeito. Então, ela não chorou. Então, eu tenho aqui de novo um tempo verbal, tá? Composto por dois verbos, que é o verbo haben e weinen, né? Que é chorar. Então, de novo, eu coloquei meu nicht na penúltima posição, tá? Então, quando eu tenho um verbo, tá? Normal, que não tem um tempo verbal que precisa de dois verbos, tá? Então, meu nicht vai para o final. Agora, quando eu tenho um tempo verbal com dois verbos na frase, então o nicht vai ficar na penúltima posição, ok? Então, aqui quando eu nego meus verbos principais, tá? Então, ou a penúltima posição ou a última posição do nicht, ok? Então, essa é a primeira etapa do nicht, né? Quando se trata de verbos. Agora nós vamos ver, tá? Vou subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vou limpar aqui. Para vocês verem o escrito e não só verem o meu... Tá, ok. É porque às vezes quando eu escrevo muito, tá? O meu vídeo, ele fica tampando o que eu escrevi, então tem que focar nisso, né? Para não tampar o escrito com minha imagem. Tá, olá, Tuane. Hallo, wie geht's? Tudo bem com vocês? Eu não sei se eu tô falando seu nome certo, Tuane. Me corrija se eu estiver falando errado, tá? Então, todo mundo que chegou agora, sejam bem-vindos na minha aula sobre a negação, tá? Quando vocês usam certos elementos para negar dentro das frases, tá? Ok, mas vamos continuar. Qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa, comentem, tá? Deixem suas dúvidas escritas para vocês seguirem, né? Com a mente clara. Ok, então agora vamos ver quando eu estou negando um adjetivo, tá? Assim, a partir de agora, tá? O nicht vai ficar na frente dos elementos que eu quero negar, tá? Então, agora ele vai ficar na frente, tá? Então, quando se trata do verbo, né? Vocês viram que fica um pouquinho diferente, tá? Mas agora, quando se trata de outros certos elementos, tá? Ele fica realmente na frente, vocês vão ver. Então, vamos agora negar advérbios. Tá, então vamos fazer mais sempre. Isst nicht gern Fisch, tá? Ele não gosta... de novo, eu colocando um negócio sem acento, tá? É muito feio isso. Ele não gosta de comer peixe, tá? Ih, cadê esse? Aqui, pronto. Então, aqui nós temos o advérbio gern, que é gostar, tá? Então, eu estou negando, tá? O meu verbo, eu estou negando o meu advérbio gern, tá? Não gosto, tá? Então, tem que colocar o nicht para falar que eu não gosto, ok? Então, isst nicht gern Fisch. Ele não gosta de comer peixe, ok? Então,
O gern, advérbio de gostar. É só um pequeno detalhe, que eu sempre gosto de falar esses detalhes nas frases, tá? E também para todo mundo entender. O gern, tá? Ele é gostar. Só que o gern não é um verbo, tá? Porque geralmente no alemão, tá? Você não pode colocar dois verbos no meio, tá? A não ser que se trate de verbos modais, né? De certos tempos verbais, como o perfeito, né? O futuro, aí você pode. Mas agora, se eu colocar uma frase assim normal, eu gosto de alguma coisa, tá? Geralmente eu coloco o gern, tá? Eu não uso o verbo gostar e o verbo comer dentro de uma mesma frase, tá? Ou eu uso comer ou uso gostar, tá? Então, para eu poder falar que eu não gosto, eu gosto, eu uso esse advérbio gern, tá? Uma dica para vocês para o futuro. Ah, alles klar? Ok, gut. Ok, tudo tá certo. Vielen Dank. Ok, tô vendo aqui que tá tudo certo. Ok, então, muito bom. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, podem comentar, tá? E a todos que chegaram agora, vi que umas pessoas chegaram agora. Todo mundo, sejam bem-vindos, tá na minha live, na aula número 5, né, do meu mini curso de alemão, para quem não tem muito tempo. E eu estou falando sobre a negação hoje, tá? Estou vendo como, né, você usa qual tipo de negação você usa em qual situação, né? Onde colocar esses elementos dentro da frase, tá? Isso eu vou falar hoje. Então, para quem chegou agora, tá? Para ficar atualizado o que estou falando aqui. Para não ficar tão perdido, né, nas coisas que estou falando agora. Ok, então vamos agora para o próximo, que é negar adjetivos. Então, aqui também fica na frente, tá? Então, o nicht aqui também fica na frente do meu elemento, tá? Então, por exemplo, dieser Tisch ist nicht praktisch. Essa mesa não é prática, tá? Então, eu tô falando, eu tô negando, tá? Que essa mesa não é prática. Então, não prático, então prático, né? O adjetivo prático, eu estou negando ele. Então, o nicht fica na frente, ok? Então, dieser Tisch ist nicht praktisch, ok? Na frente do adjetivo. Ok. Agora, aliás, não. Só depois foi mais difícil, tá? Então, vamos prosseguir por um exemplo, vamos prosseguir para um elemento mais fácil, tá? Porque eu deixei o elemento, tá? O mais difícil para o final. Então, vamos prosseguir com mais um fácil, que é negar nome próprio, tá? Então, se eu falar que não sou tal pessoa, tá? Eu também uso o nicht na frente, tá? Então, vamos ver. Eu vou pegar meu próprio nome para negar, tá? Para vocês verem, tá? Então, ich bin nicht Alicia. Obviamente, eu sou Alicia, tá? Isso é só um exemplo. Ok, ich bin nicht Alicia, tá? Então, eu não sou Alicia, tá? Então, aqui também o nicht fica na frente do nome próprio, tá? Então, se você falar que você não é tal pessoa ou essa pessoa não é tal pessoa, tá? Você coloca o nicht na frente do nome próprio, ok? Então, na frente de advérbios, adjetivos e nomes próprios. Agora tem mais um, tá? Um elemento que ele vai ficar na frente, o nicht, tá? Que é preposição. Não era isso, preposição, tá? Então, aqui também fica na frente. Então, vamos pegar o exemplo. Ich fahre nicht nach Deutschland. Tá? Então, eu não, de novo, eu não vou para a Alemanha. Tá? Aqui no caso, só um pequeno detalhe sobre o verbo fahren, tá? O fahren é dirigir, tá? Então, se eu falar ich fahre nicht nach Deutschland, quer dizer, eu não vou, tipo, dirigir, ou eu vou de veículo, tá? Então, sempre quando você fala que você vai para um lugar, né? Ou de trem, ou de ônibus, ou de carro, né? Sei lá, qualquer coisa que tem rodas, tá? Você usa fahren, tá? Ou dirigir, tá? Agora, se eu usar o verbo gehen, que é ir, tá? Estou indo a pé, tá? Então, nesse caso, tá? Eu tenho que usar o verbo fahren, tá? Para você simbolizar que você está indo com um veículo para a Alemanha, tá? Mas, assim, no português, né? A tradução melhor ficaria, né? Eu não vou, tá? Você não vai falar eu não vou dirigir, tá? Fica um pouquinho estranho. Então, nesse caso, você pode usar o eu não vou, tá? Mas se você falar depois no alemão, ich gehe ou ich fahre, tá? Então, as pessoas vão entender, ok? Então, ok, engasguei um pouquinho, desculpa.
Então, ich fahre nicht nach Deutschland, eu não vou para a Alemanha. Então, eu vou negar aqui o nicht nach. Então, o nach, né? O nach, né? A minha preposição, tá? De para, tá? Então, eu neguei ela. Não para a Alemanha, ok? Então, mais uma vez, na frente de advérbios, adjetivos, nomes próprios e preposições, eu vou colocar o nicht, tá? Na frente, tá? Do elemento que eu quero negar, tá? Única coisa que eu não coloco o meu nicht na frente, tá? É quando se trata de verbos, tá? Aí ele vai para a última ou penúltima posição, que eu expliquei mais lá em cima, ok? Ok, agora, tá? Temos mais uma negação do nicht, tá? Que é quando se trata de um pronome, tá? Ele é um pouquinho diferente, tá? Vocês também vão ver agora por quê, tá? Então, pronomes, tá? Então, vou dar dois exemplos, aí vocês podem ver, tá? Do que eu tô falando aqui, tá? Então, vamos pegar o primeiro exemplo, tá? Er hat nicht dich angerufen, sondern mich. Então, ele... Não, tirei esse caps lock. Ele não te ligou. Ele me ligou, tá? Então, ele não te ligou. Então, é como se você falasse não te ligou, tá? Então, tô negando o meu pronome você, tá? Então, não você, mas a mim, tá? Então, nesse caso, eu tenho que colocar o meu nicht, tá? Na frente do dich, tá? Então, aqui de novo, né? Errei aqui. Então, ele não te ligou, né? Ele me ligou, ok? Agora, se eu colocar, por exemplo, tá? O meu nicht assim, ó. Er hat dich nicht angerufen. Eu tô falando, ele não ligou. Ah, de novo esse acento, que eu sempre esqueço. Ele não. Ok, então. Continuando do nicht, tá? Vou escrever aqui. Então, ele não ligou para você. Tá? Não coloquei aqui. Você, tá? Ele não ligou para você, tá? Então, eu tô falando que ele não ligou. Então, no primeiro exemplo, tô falando que ele não te ligou, né? Tô falando não ligou para você, tá? Tô negando o meu pronome, tá? E no segundo exemplo, você vai ver, ele não ligou para você. Então, eu tô falando não ligar, tá? Tô negando o meu verbo, ok? Então, essa é a diferença quando o nicht tá antes ou o nicht tá depois do pronome, tá? Exatamente isso acontece. Então, você vai meio que modificar totalmente, tá? O que você tá querendo falar para a pessoa. Mas, tá? Então, esses foram as negações, tá? Do kein, do nicht, tá? E agora falta ainda o nichts, tá? Então, o nichts, ele é super fácil, tá? Então, o nichts, tá? Ele é eu, nada, tá? Então, se eu falar ich habe nichts, tá? Eu tenho nada. Ok? Então, é só isso, tá? Que o nicht significa, tá? E vocês têm que tomar muito... esqueci da parêntese aqui, tá? E vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Para vocês não confundirem o nicht com nichts, tá? Porque o nicht, sem S, é o não dentro da frase, que nega as frases, os elementos dela, tá? E o nichts com S é o nada, tá? Por exemplo, se a pessoa perguntar, o que você tem, tá? Você fala nichts, nada, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então... esses aqui foram todos os elementos, tá? Que eu uso para negar, tá? Então, só mais um pequeno resumo para vocês. O kein, tá? É o artigo de negação. Ele nega os substantivos que têm um artigo indefinido ou não tem artigo, tá? Ele só nega esses. E o nicht, tá? Ele nega os elementos, tá? Das frases, ou ele nega uma frase inteira, tá? E ele geralmente fica na frente, tá? Dos elementos que ele nega, a não ser que se trate de um verbo, tá? Ele fica na última posição ou na penúltima posição, tá? Então, isso é sobre o nicht, tá? E o nichts, tá? Você coloca o nicht, coloca um Szinho, fica nichts, aí fica nada, tá? Então, ele só é usado para falar nada, né? O que você tem, nada, tá? É só isso, ok? Ok, então, nós chegamos ao fim da nossa live de hoje, tá? Foram todas as coisas que eu queria falar sobre o nicht para vocês, tá? Então, agora eu voltei aqui, tá? Então,
muito obrigada a todos que ficaram até o final, tá? Eu espero que vocês entenderam tudo direitinho, tá? Com a diferença do Nick e do Caim, tá? Desculpa pelas interrupções, tá? A câmera não colaborou tanto comigo como eu queria que ela colaborasse, mas não estragou nossa aula, deu para falar tudo direitinho para vocês, né? Deu tempo. Então, mais uma vez, obrigada a todos, tá? Que me acompanham, como eu estava falando antes, tá? Se você não está ainda inscrito nesse curso, faça isso, no link tá abaixo, é só você clicar, deixar seu e-mail. Se você não tiver ainda, tá? No Telegram, no grupo, tá? Acompanhe também lá, né? Entre lá dentro, porque aí eu vou mandar todos os meus PDFs, exercícios, tá? Dessas últimas, dessas lives, tá? Você tá sempre atualizado. Então, por isso que é bem importante você estar lá, tá? Então, é isso, tá? Então, a gente vai se ver na próxima quarta-feira, às 8, tá? Lembrando que nós estamos na metade do curso, vai ter mais outras 4 aulas para vocês saberem muita coisa, aprender muitas coisas, tá? Qualquer dúvida, comentário, por favor, tá? Deixa aqui embaixo, tá? Eu vou ler, responder tudo direitinho. Qualquer coisa que vocês têm, perguntas, dúvidas, qualquer coisa, é só deixar lá, tá? Então, mais uma vez, obrigada a todos que ficaram até o final, tá? Espero que eu tenha ajudado, que vocês conseguiram entender, tá? E até